Você já guardou um segredo tão pesado que parecia rasgar sua alma a cada amanhecer? Já sentiu que proteger alguém significava carregar sozinho o peso de uma verdade que poderia destruir tudo? O que você faria se soubesse algo capaz de despedaçar uma família inteira? Contaria ou levaria para o túmulo? Sebastião acordava todos os dias antes do sol nascer, quando o céu ainda era uma mancha cinza sobre os morros, e o silêncio da fazenda parecia ter corpo próprio. Ele calçava as botas gastas, ajeitava o chapéu de palha desbotado e saía para o terreiro com os passos lentos de quem já não tem pressa para lugar nenhum. Aos 72 anos, aquele homem magro e curvado parecia fazer parte da terra como as cercas velhas e os currais de madeira. Estava ali há tanto tempo que ninguém mais se lembrava de quando tinha chegado. A fazenda Santa Rita pertencia à família Alvarenga há 3 gerações, e Sebastião tinha visto crescer cada um deles. Começara como peão, quando ainda era um rapaz de 17 anos, trabalhando sol a sol por comida e um canto para dormir. Com o tempo, tornou-se caseiro, zelador, conselheiro silencioso e guardião daquela propriedade que se estendia por hectares de pasto, mata fechada e um riacho que cortava o terreno como uma veia pulsante. Agora, a fazenda era comandada por Durval Alvarenga, um homem de meia-idade de temperamento firme e olhar sempre desconfiado, que herdara tudo após a morte do pai. Durval era casado com Lúcia, uma mulher gentil de olhos cansados, que cuidava da casa grande com a mesma dedicação silenciosa que Sebastião dedicava aos campos. Tinham 2 filhos, Otávio, o mais velho, de 28 anos, que ajudava o pai na administração da fazenda, e Marina, de 25, professora na cidade pequena mais próxima, a 40 quilômetros dali. Sebastião conhecia cada um deles como se fossem seus próprios filhos, embora jamais tivesse tido família. Ele era o velho caseiro que todos respeitavam, mas ninguém realmente enxergava. Era quase invisível, uma presença constante e necessária, mas nunca central. E talvez fosse exatamente por isso que ele sabia o que sabia. O segredo começara 29 anos atrás, numa noite de tempestade que arrancava telhas e derrubava árvores. Sebastião estava na casa dos fundos, aquela construção modesta de 2 cômodos onde vivia sozinho, quando ouviu o barulho de um carro chegando em alta velocidade. Era tarde, passava da meia-noite e ninguém tinha avisado sobre visita. Ele acendeu a lamparina. Naquela época ainda não havia luz elétrica na fazenda, e foi até a janela. Viu o velho Alvarenga, pai de Durval, saindo do carro com uma trouxa nos braços. A chuva caía com violência, mas Sebastião conseguiu ver o que o patrão carregava. Um bebê, uma criança recém-nascida, enrolada em panos brancos, chorando baixinho contra o peito do homem. O velho Alvarenga olhou para todos os lados antes de entrar correndo na casa grande, e Sebastião recuou da janela, o coração batendo mais rápido do que devia. Na manhã seguinte, a senhora Alvarenga apareceu no terreiro com o bebê nos braços, sorrindo como Sebastião nunca a vira sorrir antes. Anunciou para todos os empregados que tinham tido outro filho, um menino lindo e saudável, chamado Otávio. Ninguém questionou. Ninguém achou estranho que ela não estivesse grávida na semana anterior. A fazenda era isolada. As pessoas da região não se metiam em assuntos alheios. E a família Alvarenga tinha poder suficiente para que sua palavra fosse lei. Mas Sebastião sabia. Ele tinha visto o velho Alvarenga chegar com aquela criança no meio da noite, tinha visto o desespero no rosto do patrão, a urgência nos movimentos. Aquele bebê não era filho deles. Era de outro lugar, de outra história, de outro ventre. E por alguma razão, que Sebastião jamais descobriu, eles haviam decidido criá-lo como próprio. Os anos passaram, e o segredo ficou guardado no peito de Sebastião como uma pedra que ele carregava para todo lado. Ele viu Otávio crescer, dar os primeiros passos no terreiro, aprender a montar a cavalo, ajudar o pai com o gado. Via o menino rir,
correr pelos campos, chamar aqueles dois de pai e mãe com toda a naturalidade do mundo. E Sebastião nunca disse uma palavra. Quando o velho Alvarenga morreu, Sebastião pensou que talvez a verdade morresse com ele. Mas a viúva viveu mais 15 anos, e em todo esse tempo jamais revelou nada ao filho. Marina nasceu 2 anos depois de Otávio, dessa vez de verdade, filha biológica do casal, e cresceu ao lado do irmão, sem saber que não compartilhavam o mesmo sangue. Durval herdou a fazenda e toda a responsabilidade que vinha com ela. Era um homem duro, moldado pelo trabalho e pelas expectativas que o pai tinha depositado nele. Amava Otávio com um amor possessivo e exigente, sempre cobrando que o filho mais velho estivesse à altura do nome Alvarenga. Sebastião assistia a tudo calado, sabendo que aquele amor era construído sobre uma mentira que poderia desmoronar a qualquer momento. Mas quem era ele para falar? Um velho caseiro sem família, sem educação, sem direito algum de interferir na vida daquela gente. Sebastião entendia seu lugar no mundo. Sabia que havia coisas que não lhe cabiam, verdades que não eram suas para revelar. Então seguia acordando antes do sol, cuidando dos animais, consertando cercas, podando árvores, fazendo tudo o que precisava ser feito, enquanto o segredo crescia dentro dele como uma raiz profunda. O problema começou quando Durval ficou doente. Aos 63 anos, ele foi diagnosticado com uma condição no coração que exigia cuidados constantes e poderia se agravar a qualquer momento. O médico foi claro. Ele precisava diminuir o ritmo, evitar estresse, começar a pensar em passar o comando da fazenda para a próxima geração. Durval chamou Otávio para uma conversa séria numa tarde de domingo. Sebastião estava no paiol, organizando as ferramentas, mas a janela estava aberta e ele ouvia tudo. O patrão disse ao filho que estava na hora de oficializar a sucessão, que queria registrar em cartório a transferência da fazenda para o nome de Otávio, garantindo assim que tudo ficasse na família caso algo acontecesse com ele. Otávio aceitou com a seriedade de quem entende o peso da responsabilidade. Era um homem bom, trabalhador, dedicado. Tinha as mãos calejadas de tanto lidar com a terra e o gado. Falava pouco, mas quando falava, suas palavras tinham peso. Sebastião gostava dele. Sempre gostara. Via nele a mesma decência que vira na avó do rapaz, a falecida senhora Alvarenga, que apesar de ter mentido sobre a origem do filho, criara Otávio com todo o amor que uma mãe pode dar. Mas agora havia papéis para assinar. Documentos que exigiriam certidões, comprovações de parentesco, registros civis. Sebastião sabia que a verdade poderia aparecer em algum carimbinho, em alguma data que não batia, em algum detalhe esquecido no passado. E se isso acontecesse, tudo desmoronaria. Ele tentou afastar os pensamentos. Disse a si mesmo que não era problema dele, que já tinha idade demais para se meter em confusão. Mas à noite, deitado no colchão fino da casa dos fundos, Sebastião não conseguia dormir. Ficava olhando para o teto de madeira, ouvindo os grilos lá fora, pensando em Otávio, descobrindo que não era quem achava que era, pensando em Durval enfrentando a mentira dos pais, pensando em Marina, perdendo a referência que sempre teve do irmão. Uma semana depois, Lúcia apareceu na porta de Sebastião com uma bandeja de comida. Ela fazia isso de vez em quando, trazia um prato quentinho e ficava conversando alguns minutos. Era uma mulher bondosa, que enxergava Sebastião como mais do que um empregado. Naquela tarde, ela parecia cansada, os ombros caídos sob o peso de alguma preocupação. Sentou-se na cadeira de balanço que Sebastião tinha no pequeno alpendre e suspirou fundo antes de falar. Disse que Durval estava obcecado com a ideia de deixar tudo documentado, que não dormia direito pensando em garantir o futuro dos filhos. Disse que ele tinha medo de morrer de repente e deixar a família desamparada, sem proteção legal sobre a propriedade que era o sustento de todos. Sebastião ouvia mastigando devagar,
cada garfada parecendo pesar 1 tonelada. Lúcia continuou falando, dizendo que às vezes tinha a impressão de que Durval carregava alguma culpa, alguma coisa não resolvida com o pai que o fazia querer tanto garantir que tudo ficasse certo para a próxima geração. Ela não sabia explicar. Era só uma sensação, uma sombra que via passar pelo rosto do marido quando ele olhava para Otávio. Quando Lúcia foi embora, Sebastião ficou sentado no alpendre até escurecer completamente. As estrelas apareceram no céu limpo do campo, milhares delas brilhando como sempre brilharam, indiferentes aos dramas pequenos dos homens lá embaixo. Ele pensou em quanto tempo ainda teria de vida, se morreria antes ou depois que a verdade viesse à tona, se seria melhor levar aquilo para o túmulo ou se existia alguma chance de que falar ajudasse alguém. Nos dias seguintes, Sebastião começou a observar Otávio com atenção renovada. Reparou em como o rapaz andava pelos campos com a mesma reverência que o velho alvarenga tinha, como tratava a terra com respeito e cuidado. Viu que ele não era apenas um herdeiro, mas alguém que genuinamente amava aquele lugar, que entendia o significado de pertencer a alguma coisa maior do que si mesmo. Marina chegou para visitar a família num sábado à tarde. Ela vinha sempre que podia, embora morasse na cidade e tivesse sua própria vida. Era uma moça bonita e inteligente, cheia de sonhos e planos, mas que ainda mantinha raízes profundas naquela terra onde nascera. Sebastião a viu abraçar Otávio com carinho genuíno, os dois rindo de alguma piada interna que só irmãos entendem. Aquela cena simples quase quebrou Sebastião. Ele virou as costas e foi cuidar das galinhas para não ter que assistir. Como poderia aquele segredo existir diante de tanto amor verdadeiro? Como algo que acontecera antes de Otávio sequer existir conscientemente poderia ter o poder de destruir tudo que ele construíra, tudo que ele era? Durval marcou uma reunião com o advogado para a semana seguinte. Sebastião soube porque Otávio comentou com ele enquanto consertavam uma porteira. O rapaz parecia nervoso, não pela responsabilidade em si, mas pelo que aquilo significava. A aceitação de que o pai estava envelhecendo, de que as coisas estavam mudando, de que um dia ele teria que tocar tudo sozinho. Sebastião colocou a mão no ombro do rapaz e disse que ele estava pronto, que faria um trabalho melhor do que imaginava. Otávio agradeceu com um sorriso triste, e Sebastião sentiu uma vontade enorme de contar tudo ali mesmo, de libertar aquele peso que carregava há quase 30 anos. Mas as palavras ficaram presas na garganta, duras e impossíveis como pedras. Naquela noite, Sebastião tomou uma decisão. Escreveria uma carta. Colocaria no papel tudo o que sabia, tudo o que tinha visto naquela noite de tempestade. Guardaria a carta num envelope lacrado com instruções para que fosse aberta apenas após sua morte. Assim, a verdade existiria em algum lugar, mas ele não precisaria ser o portador da destruição. Seria um ato covarde, talvez, mas era o que conseguia fazer. Começou a escrever à luz da lamparina, sua letra tremida e irregular, preenchendo folhas de caderno. Descreveu a noite da tempestade, o carro chegando, o bebê nos braços do velho alvarenga, o anúncio falso da manhã seguinte. Escreveu que não sabia de onde a criança tinha vindo, nem por que a família tinha decidido fingir que era filho biológico, mas que tinha certeza absoluta do que vira. Parou várias vezes, a mão doendo, o coração doendo mais ainda. Lia o que tinha escrito e imaginava Otávio lendo aquilo depois que ele, Sebastião, já estivesse morto e enterrado. Imaginava a confusão, a dor, a raiva. Imaginava Durval, se ainda estivesse vivo, tendo que explicar a mentira dos pais. Imaginava Marina tentando entender o que aquilo mudava na relação com o irmão. Passou 3 dias escrevendo e reescrevendo a carta, tentando encontrar palavras que tornassem a verdade menos brutal. Mas não existiam tais palavras. A verdade era o que era. Otávio não era um alvarenga de sangue,
E isso poderia mudar tudo, ou poderia não mudar nada, dependendo de como a família escolhesse lidar com a revelação. No quarto dia, Sebastião pegou a carta pronta, lacrou num envelope e escondeu numa caixa de metal no fundo do armário. Escreveu do lado de fora: abrir somente após a morte de Sebastião Ferreira da Silva. Sentiu um alívio momentâneo, como se tivesse finalmente dividido o peso com alguém, mesmo que esse alguém fosse apenas o futuro. Mas o alívio durou pouco. Na semana seguinte, durante o jantar na Casa Grande, uma ocasião especial em que Durval tinha insistido que Sebastião se juntasse à família, o patrão levantou-se e fez um brinde. Disse que estava grato por ter uma família tão unida, por ter filhos que honravam o nome Alvarenga, por ter construído algo sólido que atravessaria gerações. Sebastião levantou o copo junto com os outros, mas mal conseguiu beber. Via Otávio sorrindo para o pai, Lúcia com os olhos marejados de emoção, Marina segurando a mão do irmão. E sabia que existia uma bomba relógio escondida no fundo do seu armário, esperando o momento de explodir. Voltou para a casa dos fundos naquela noite com o peito apertado. Tirou a caixa de metal do esconderijo, abriu e ficou olhando para o envelope lacrado. Pensou em queimar tudo, em fazer desaparecer aquelas palavras como se nunca tivessem sido escritas. Mas não conseguiu. Voltou a guardar a caixa, fechou o armário e foi deitar sem conseguir fechar os olhos. Os dias passaram num ritmo doloroso. A reunião com o advogado aconteceu e aparentemente tudo correu bem. Otávio saiu do cartório oficialmente como herdeiro designado da Fazenda Santa Rita, com todos os papéis assinados e registrados. Sebastião soube que a família tinha comemorado com um almoço especial na cidade. Ele continuava sua rotina de sempre, acordando cedo, trabalhando até o corpo pedir descanso, indo dormir com o peso do segredo esmagando seu peito. Começou a emagrecer, a ficar mais quieto do que o normal. Lúcia percebeu e perguntou se ele estava bem, se não queria que chamassem um médico. Sebastião agradeceu e disse que era só cansaço da idade. Uma tarde, Otávio procurou Sebastião no pasto onde ele estava consertando uma cerca. O rapaz tinha vindo a cavalo e desmontou com a agilidade de quem passara a vida inteira fazendo aquilo. Ficou ali parado, meio sem jeito, até que finalmente falou. Disse que estava com medo de não ser bom o suficiente, de decepcionar o pai, de não conseguir manter a fazenda prosperando como as gerações anteriores tinham feito. Sebastião parou o trabalho e olhou para aquele homem que conhecia desde bebê. Viu nele toda a insegurança natural de quem enfrenta uma responsabilidade enorme, mas também viu força, determinação e bondade. Disse a Otávio que ele era exatamente quem precisava ser, que carregava em si tudo o que importava para cuidar daquela terra e daquela família. Otávio agradeceu com a voz embargada e voltou para a casa. Sebastião ficou ali parado, segurando o arame farpado, sentindo as mãos tremerem. Naquele momento, tomou outra decisão. Voltou correndo para a casa dos fundos, abriu a caixa de metal, pegou o envelope e rasgou tudo em pedaços minúsculos. Levou os pedaços até o fogão a lenha e queimou um por um, vendo as palavras virarem cinza e fumaça. Sabia agora que nunca contaria. Não porque fosse covarde, mas porque entendera algo fundamental. Otávio era um alvarenga em todos os sentidos que realmente importavam. Tinha sido criado como tal, amado como tal, moldado por aquela terra e por aquelas pessoas. O sangue que não corria em suas veias era irrelevante diante de tudo que ele era. Sebastião decidiu que levaria o segredo para o túmulo, não por obrigação, mas por escolha consciente. Era sua maneira de proteger aquela família, que tinha sido a única coisa próxima de família que ele próprio já tivera. Era sua maneira de dizer que amor verdadeiro não precisa de certidões ou provas biológicas para ser legítimo. Os meses seguintes foram mais leves. Sebastião voltou a dormir melhor, a comer com apetite, a assobiar enquanto trabalhava.
Lúcia comentou que ele parecia mais jovem, e Sebastião riu, dizendo que era efeito do tempo bom e das boas colheitas. Durval teve uma melhora na saúde e conseguiu reduzir o ritmo de trabalho sem tanto medo, confiando em Otávio para tomar as decisões importantes. Pai e filho desenvolveram uma parceria ainda mais forte, e Sebastião assistia a tudo com o coração finalmente em paz. Marina começou um relacionamento sério com um professor da cidade e trouxe o rapaz para conhecer a família. Sebastião ajudou a preparar um churrasco especial para a ocasião e viu a alegria nos olhos de todos quando o casal anunciou o noivado meses depois. A vida na fazenda Santa Rita seguia seu ritmo próprio, marcado pelas estações, pelas plantações, pela criação de gado, pelas festas de família e pelos dias comuns de trabalho duro. Sebastião fazia parte daquilo tudo como sempre fizera. Um pilar silencioso que sustentava uma pequena parte da estrutura que mantinha tudo em pé. Ele sabia que um dia morreria, como todos morrem, e que levaria consigo para debaixo da terra a única verdade que poderia ter destruído a paz daquela família. Não sentia mais o peso disso como culpa ou fardo. Sentia como responsabilidade cumprida, como amor manifestado da única forma que sabia. Numa manhã particularmente bonita de céu azul sem nuvens, Sebastião estava sentado no alpendre da casa dos fundos, quando Otávio apareceu com 2 cafés na mão. Sentou-se ao lado do velho caseiro e ficaram ali em silêncio por um tempo, apenas apreciando a vista dos campos que se estendiam até onde a vista alcançava. Otávio, então, disse algo que fez o coração de Sebastião apertar. Disse que considerava Sebastião parte da família, que não conseguia imaginar a fazenda sem ele, que esperava que o velho ainda ficasse muitos anos ali com eles. Sebastião agradeceu com um aceno de cabeça, incapaz de falar com a emoção apertando sua garganta. Naquela tarde, Sebastião entendeu que tinha feito a escolha certa. Alguns segredos existem não para serem revelados, mas para serem carregados por aqueles dispostos a proteger o que realmente importa. E o que importava não era a verdade biológica de uma noite de tempestade quase 30 anos atrás, mas o amor verdadeiro que tinha crescido e florescido, apesar dela. Sebastião viveu mais 7 anos depois daquele dia. Viu Otávio se tornar um fazendeiro respeitado e próspero, viu Marina casar e ter seu primeiro filho, viu Durval envelhecer com dignidade ao lado de Lúcia. E quando finalmente fechou os olhos pela última vez, numa tarde tranquila de outono, foi em paz, sabendo que tinha protegido a única família que já conhecera. Eles o enterraram no pequeno cemitério da fazenda, onde descansavam os alvarenga de outras gerações. Colocaram uma cruz simples de madeira com seu nome e os anos que vivera. E embora ninguém soubesse, Sebastião levou consigo para debaixo daquela terra vermelha um segredo que poderia ter destruído tudo, mas que ele escolheu transformar em amor silencioso e proteção eterna. A fazenda Santa Rita continuou prosperando sob o comando de Otávio, que cuidava daquela terra com a mesma dedicação que aprendera observando o pai e o velho Sebastião. E às vezes, quando passava pelo túmulo do antigo caseiro, Otávio sentia uma gratidão inexplicável, como se soubesse em algum lugar profundo da alma que aquele homem tinha feito por ele muito mais do que conseguiria entender. O silêncio de Sebastião foi seu maior ato de amor. E esse amor continuou protegendo aquela família muito depois que suas mãos calejadas pararam de trabalhar e seu coração cansado parou de bater.